Guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Vida de Concurseiro. No vídeo de hoje nós vamos estar resolvendo aí questões da banca IBFC, banca essa que vai realizar aí tanto o concurso da Polícia Militar da Paraíba quanto o concurso da Polícia Militar de Sergipe. E a questão que eu trouxe aqui para vocês hoje, ela fala o seguinte: quando escrevo história, eu quero dizer história. Quando eu escrevo história, eu quero dizer história. Ocorrem dois períodos. Quanto ao correto emprego da pontuação, de acordo com a norma, faz-se um comentário adequado em. Então aqui nós, no primeiro momento, já podemos perceber que aqui trata-se de uma questão que vai abordar a questão, a matéria de pontuação, né? No próprio enunciado da questão, ela já diz isso. Vejamos as nossas alternativas. Letra A. O primeiro ponto final deveria ser substituído por uma vírgula. Veja bem, gente. Essa frase que está entre aspas, ela foi retirada de um texto, né, no qual eu vou estar mostrando aqui para que vocês pausem o vídeo e venham a ler esse texto, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês e vocês fazem a pausa do vídeo e leiam esse texto para fazer a interpretação. Bom, já que vocês fizeram a leitura, vamos voltar aqui às nossas alternativas, né? Como eu falei, letra A. O primeiro ponto final deveria ser substituído por uma vírgula. Letra B. Deveria haver uma vírgula antes de cada uma das duas ocorrências do pronome eu. Letra C. Seria obrigatório o emprego de um ponto e vírgula no lugar do primeiro ponto final. Letra D. Depois de cada uma das duas ocorrências do verbo dizer, deveria ser empregada uma vírgula. E a letra E. Caso o primeiro ponto fosse suprimido, não haveria prejuízo para a estrutura sintática do período. Veja bem, guerreiros, vamos analisar a construção dessa oração. Percebam que nós estamos diante de uma oração subordinada adverbial. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função de advérbio e funcionam como adjunto adverbial da oração, sendo que elas podem ser classificadas como orações adverbiais causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. E quando essa oração ela vier anteposta à oração principal, nós estaremos diante de um caso obrigatório do uso da vírgula. Primeiro que tudo, você tem que perceber que aqui nós estamos diante de duas orações que compõem um só período. Por quê? Porque nesse período nós temos dois verbos. Os verbos
escrever e dizer, tá? Para você descobrir quantas orações temos dentro de um período, é só contar os verbos, tudo bem? E aqui nós também estamos diante de uma oração que está na ordem indireta. O que é que isso significa? Significa dizer que houve deslocamento de um ou mais termos da ordem direta da oração. E como seria essa ordem direta? Vejam bem, guerreiros, a ordem direta de uma oração é sujeito mais verbo mais complemento. Complemento pode ser o objeto direto ou indireto. A ordem direta desse nosso primeiro período seria: eu quero dizer história quando escrevo história. Notem que nós temos aqui o sujeito, eu, temos o verbo, quero dizer, né? Aliás, é uma locução verbal, e história, que é o complemento dessa oração. Temos também a conjunção quando, fazendo a ligação da segunda oração à primeira, né? Voltamos a ter um verbo e novamente um complemento. Então perceba que no nosso primeiro caso houve o deslocamento da oração quando escrevo história. Essa oração que foi deslocada trata-se de uma oração subordinada adverbial, porque ela exerce a função de advérbio da oração principal. E quando isso ocorre, estamos diante de um caso obrigatório do uso da vírgula. Então, para que essa oração fique escrita da maneira correta, precisamos colocar uma vírgula antes do pronome eu, que vai estar indicando aí o deslocamento desse termo. Na nossa segunda oração ocorre a mesma coisa. Só vou corrigir aqui, gente, porque coloquei aqui diferente da forma que está no texto. Percebam aqui que nós temos a nossa oração principal, está aí destacada para vocês na segunda oração, e que temos também um termo que foi deslocado, né? Trazendo essa oração para a ordem indireta, né? E estamos também diante de uma oração subordinada adverbial. Por isso, é obrigatório o uso da vírgula. Então, feita as devidas correções, encontrado os devidos erros, vamos analisar as nossas alternativas e chegar à alternativa correta. Letra A. O primeiro ponto final deveria ser substituído por uma vírgula. Nossa, isso é um absurdo. Por quê? O ponto final, ele é utilizado para indicar o fim de um período. Nós o empregamos principalmente para fechar o período da frase declarativa ou imperativa. Já a vírgula, de maneira geral, ela é utilizada para indicar uma pausa, né, na fala, né? De maneira geral, ela indica uma pausa. Então, não pode haver a substituição de um ponto por uma vírgula, porque daria erro. Letra B. Deveria haver uma vírgula antes de cada uma das duas ocorrências do pronome eu. É justamente isso. Chegamos à nossa alternativa correta, né? Como foi explicado anteriormente. Estamos diante de orações subordinadas adverbiais, né? E quando há o deslocamento de termos dessa oração, colocando ela na ordem indireta,
é obrigatório o uso da vírgula. Portanto, temos como assertiva correta a letra B. Guerreiros, nós vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa vídeo aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aproveitando para deixar aqui um recadinho para vocês, nós estamos aí disponibilizando para os concurseiros que vão fazer o concurso da Polícia Militar da Paraíba e o concurso da Polícia Militar de Sergipe, um pacote de questões, né? São 270 questões no total, sendo que 200 questões são gabaritadas, apenas com gabarito, né? E essas 200 questões são da banca IBFC, justamente a banca que vai vai aplicar a prova aí para essas entidades. E 70 questões tem o gabarito comentado, tá bom? Explicado passo a passo o porquê que aquela questão tem aquela resposta. Então, se você quer adquirir esse material, você pode estar aí entrando em contato comigo através do 87, né, pelo WhatsApp, 87998236141, tá bom? No mais, desejo boa sorte a todos e até a próxima aula.